E hoje eu quero falar sobre a resposta de Deus para o complexo de inferioridade. Complexo de inferioridade. A resposta para Deus, para quem tem problema de inferioridade. Você se sente menor, você se sente desprezível, você tem problema de aceitar o seu nariz, acha ele grande demais, torto demais, tem problema de ser careca, tem problema de ser alto, de ser baixo, de ser gordo, de ser magro, você tem problema de se achar não muito inteligente, porque levou bomba no vestibular, você se sente um fracasso porque você não conseguiu tocar aquela empresa adiante, você quebrou, foi à falência, você está devendo no cheque especial, você tem problema de aceitação dos seus pais, você tem vergonha dos pais que teve, você tem vergonha da cidade onde nasceu. Complexo de inferioridade. Vamos abrir as nossas Bíblias. Lucas capítulo 12, versículo de número 32. Evangelho de Lucas capítulo 12, versículo de número 32. Apenas o versículo 32. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Não tenham medo, vocês que se sentem pequenos. Não tenham medo, vocês que se sentem menores. Foi do agrado de Deus dar-lhes o reino de Deus. Vamos agora para 1 de Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 26 em diante. 1 de Coríntios 1, 26 em diante. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor, eu quero te pedir em nome de Jesus que Tu nos ajudes nessa manhã quente, calorosa, abafada, que essa palavra seja como uma lufada de vento refrescante para a alma de pessoas que estão aqui, que precisam ouvir algo que os tire, que os resgate do salão abafado onde vivem, asfixiado onde moram. Gente que hospeda na alma inferioridade, menosprezo por si mesmo, que seja hoje resgatada pela Tua palavra, pelo Teu ensino, pelos Teus princípios. Eu te peço em o nome precioso de Jesus.
Amém e amém. O que é complexo de inferioridade? Deixa eu ser bem claro. Eu fui na Wikipédia. Deixa eu dizer o que eu li na Wikipédia, na internet. Complexo de inferioridade, no campo da psicologia, é um sentimento de que se é inferior. Esse sentimento pode emergir de uma inferioridade imaginada. É frequentemente inconsciente. E pensa-se que leva os indivíduos atingidos pela inferioridade à supercompensação. Uma pessoa que tem complexo de inferioridade, ele tenta compensar, às vezes, sendo demais naquilo que ele faz. Por exemplo, uma pessoa tem complexo de inferioridade e ele pode ser um ativista. A pessoa não para, tem 1000 projetos. Ele está querendo compensar. Ele pode ser arrogante. Pessoa que tem complexo de inferioridade, ele tem muitas vezes esnobismo. Ele é um snob. Aí você olha e diz, mas que cara snob? Mas ele não é snob. Ele tem um sentimento de diminuição interna na alma. Que resulta em realizações espetaculares. Comportamento antissocial. É diferente de um sentimento normal de inferioridade. As pessoas, claro, todo mundo... Você sempre vai encontrar alguém mais alto do que você. Se eu for num jogo de basquete da NBA, nos Estados Unidos, eu sou baixinho. Diante do LeBron James, o grande astro do basquete americano, eu sou um tampinha. Porque ele é um enorme. Só que o LeBron James, ele pode ser fisicamente mais alto, mas se ele estiver diante de um jogador de xadrez, ele vai se sentir um tosco, porque o jogador de xadrez é muito mais inteligente do que o LeBron James. Só que o jogador de xadrez talvez não saiba pregar como eu prego. Ele é um excelente jogador de xadrez, mas ele não sabe se comportar no púlpito, não sabe falar em público. Então, claro que os sentimentos de inferioridade estão em todos nós temos, em alguma área. Agora, o complexo de inferioridade é quando isso é agudo dentro da gente. É quando a gente convive com isso o tempo inteiro. Não pode se olhar no espelho que fica todo tempo vendo defeito no rosto. Não pode conviver com o outro porque está o tempo inteiro querendo compensar a relação com o próximo. Da onde vem o sentimento de inferioridade, o complexo de inferioridade? Vem desde o nascimento. Todo mundo nasce, claro, no nascimento da gente, a gente já começa a ser comparado. Na hora que você nasce, já começam as comparações. Qual a cor dos olhos? Nossa, como ele nasceu carequinha. Nossa, como ele tem um cabelo lindo, já de pequenininho. Ah, como ela é bonitinha, olha o narizinho dela. Quantos quilos pesou o seu filho? 3,4 kg. Pois o meu foram 3,8 kg. Grandão, né? Já começam as comparações. Com quanto tempo andou, com quanto tempo falou, com que idade começou a ler. E essas comparações, eu até brinquei da outra vez, elas continuam vida fora, né? Quando é na adolescência, fica até comparando pinto. O menino compara pinto, o tamanho do pinto de um com o tamanho do pinto do outro, coisa bem de adolescente. E que adultos, às vezes, não ultrapassam essa fase.
Da onde vem o complexo de inferioridade? O complexo de inferioridade vem desde o nascimento e muitas vezes é reforçado pelos pais. Um comentário negativo do pai com a criança. Aquela sentença, aquela frase dita muitas vezes, aquele esquecimento, aquela negligência que você tem com seus filhos e que você achou que não era tão importante, mas aquilo fica. Sentimento que é muitas vezes de comparação entre irmãos. Seja como a sua irmã, ela sim que está passando de ano e você aí é um vagabundo. Você que não vai para nada na vida. Sabe qual vai ser o seu futuro? Carroceiro. Continue assim, que você vai continuar. Um dia você vai ser lixeiro. Essas sentenças que vão sendo ditas na cabeça das crianças e que vão gerando esse sentimento de que eu não presto, eu não valho nada. E ainda tem as questões dos defeitos físicos. Claro que não existe uma simetria perfeita, um rosto perfeito. Os deuses gregos, que são, não é, de uma estética perfeita, de uma beleza que não existe. E que, claro, todos nós somos... ninguém é bonito como um deus grego. Então, as deficiências físicas na infância, cabeção, orelhudo, narigudo, o mais burro da classe, essas sentenças que hoje estão chamando de bullying, acabam reforçando, muitas vezes nas pessoas, esse sentimento de menos-valia, esse complexo de inferioridade. E as nossas limitações intelectuais, mentais. Ninguém é brilhante o tempo inteiro, em todas as áreas. E a gente tem um sistema de ensino que ele é cruel. E antigamente era mais ainda, os mais aqui de mais avançados de idade, né? Quando não conseguia o aluno responder à professora, colocava um chapéu de burro e ele sentava numa cadeira na frente. Levava palmatória. Eu levei palmatória para aprender a tabuada. Eu sou da época da palmatória, acreditam vocês? 6 vezes 6, aí eu 58. Pá! Levava uma palmatória até decorar a tabuada de trás para frente, de frente para trás, decoreba. E aí ainda vem os preconceitos. Preconceito de cor, de pele. Você quer me ver irado? É alguém falar negativamente de outro, dizendo assim, é um baianinho. Um baianinho. Ou então fazer assim, ó, falando de cor de pele. Não faz na entrada, faz na saída. Eu fico irado com esse tipo de coisa, não aceito nem como brincadeira. E um desses dias eu conversei com um jovem aqui na Bethesda, e ele falou para mim, Ricardo, você não sabe o que é crescer nordestino, negro, pobre, homossexual, na periferia de São Paulo. Você não sabe o que é isso. E eu disse para ele, realmente eu não sei.
porque ele é homossexual, quando ele me falou. Eu não tenho ideia. Eu não tenho ideia do que é sofrer tanto preconceito cumulativo um em cima do outro. E o que isso faz com a autoestima da pessoa. E como essa pessoa precisa ter recursos internos para poder vencer essa esmagadora pressão que está sobre ele. E eu sei que existem pessoas aqui que nunca conseguiu esculpir o corpo perfeito que você gostaria de ter esculpido, que não conseguiu ser rico como você gostaria de ser, e às vezes ser rico para calar a boca de um primo ou de um tio, que disse que você não ia ser nada na vida, e você disse assim, eu vou calar a boca dele, e você não conseguiu, porque você não conseguiu ficar rico o suficiente. Essa mensagem é para você. Essa mensagem é para você que se sente o menor dos menores, porque é homossexual, porque é nordestino, porque é negro, porque é baixinho, porque é careca, porque está ficando velho. Eu não sei qual é a questão que lhe aflige, porque tem pais que foram presos, porque o seu pai foi bandido, porque você não nasceu de nobre nascimento. Essa mensagem é para você, porque Deus tem uma resposta para a vida de gente como você. Mas antes de eu dizer quais são as respostas de Deus para gente como você, deixa eu colocar um alicerce para o meu pensamento. E o alicerce que eu quero colocar para o meu pensamento hoje de manhã é o seguinte. Primeiro, Deus não se relaciona conosco baseado em méritos. Deus não se relaciona com a gente baseado em méritos. Em outras palavras, o reino de Deus não é uma meritocracia. Não é. Porque uma tendência da religião é colocar essa corrida pela sobrevivência do mais forte nos parâmetros espirituais. Quem Deus abençoa? Quem tem mais fé, dizem os religiosos. Quem Deus galardoa com riqueza? Quem creu. Quem Deus abençoa mais? Aquele que for mais perseverante. Aí você está aí no seu lugar e dizendo o seguinte: eu vivi a vida inteira gente me cobrando que eu fosse o melhor, que eu fosse o maior, que eu fosse o mais inteligente, que eu fosse o mais bonito. Eu vou para a igreja e aí o pastor me ensina que eu, para ter a bênção de Deus, eu tenho que ser o mais espiritual, o mais de fé, o que tem mais força. O reino de Deus não é uma meritocracia. Pelo contrário, o reino de Deus é a busca de Deus pelo que não conseguiu, pelo que não chegou lá, pelo que não alcançou. O reino de Deus é Deus privilegiar o menor, o de menos status, o de menos privilégio, o que menos merece. Por isso é que é graça, por isso é que é misericórdia. O que é misericórdia? Eu gosto da palavra misericórdia, pensando na raiz da palavra, que vem de duas raízes latinas, miserere e cordis. Cordis é a palavra coração, por isso é que é cardiologista, cardiopatia, cordis, coração. E miserere é o estado de miséria, é o estado de penúria. O que é misericórdia? É você voltar o coração para o que está em penúria, para o que sofre, para o que não merece, para o miserável. O que é misericórdia? É voltar o coração para o miserável, não para o mais apto, não por mais o que fez por merecer, para o que não merece. Isso é misericórdia, voltar o coração para o que não merece, para o que não fez por onde.
E disso nós temos amplos exemplos na Bíblia. Eu gosto muito de fazer essa comparação com Raquel e Lia. Raquel e Lia. Jacó se casou com duas irmãs, Raquel e Lia. E quando eu era menino, a gente brincava assim: qual é a única mulher que sei lá como era. Eu sei que a gente fazia uma brincadeira que dizia assim, Raquel e não Lia. Como é que é? Com uma mulher que não sabia ler, né? Qual o homem que casou com uma mulher que não sabia ler? Jacó, porque ele amava Raquel e não Lia. Ele amava Raquel, mas ele não amava Lia. Foi um casamento de arranjo naquela época, aqueles casamentos horrorosos que tem na Bíblia. Você não fique pensando que a Bíblia é um livro que está tudo certinho, não. Tem coisas horrorosas na Bíblia. Como, por exemplo, um homem casar com uma mulher por um interesse familiar que ele não amava. Ele não amava Lia, ele amava Raquel. E você sabe o que é interessante? Numa cultura onde as mulheres eram valorizadas por darem à luz, por serem férteis, Deus trancou o ventre de Raquel e abriu o ventre de Lia. A esquecida era a fértil. A abandonada era a que tinha os maiores privilégios de Deus. Para que ficasse claro que o reino de Deus não é para os que merecem, é para os que estão. Se Lia estava sendo negligenciada e abandonada, ela estava sendo acolhida por Deus. Essa é a lição que fica da Bíblia. Porque a Bíblia nos ensina que não é o mais forte que herda. Quando Samuel foi escolher o rei de Israel, o pai dos moleques lá, o Jessé, apresentou para Samuel o filho, primeiro primogênito. E o profeta disse, não é ele. Apresentou o segundo, que era forte, valente, soldado, não é ele. E foi apresentando os filhos. E aí o profeta falou, é interessante, Deus me mandou vir aqui ungir um dos teus moleques para ser rei de Israel, e você me apresentou todos, e Deus não fala, Ele só diz não. Não tem mais ninguém? Tem um que está assim, a gente nem liga muito para ele, ele é um pequenininho, tem um cabelo assim ruivozinho, ele gosta de harpa, ele não é soldado, ele gosta de fazer salmos, ele está lá cuidando de ovelhas, eu acho que não é ele não. Eu disse, manda ele vir aqui. O que era esquecido e abandonado da família, Davi, quando apresentou-se diante do profeta, Deus disse, é ele o rei de Israel. Ele é o rei de Israel. Porque Deus não vê o exterior, Deus vê o coração. Porque Deus não valoriza como valoriza a sociedade, Deus valoriza não por méritos, Deus valoriza pela sua capacidade de amar os desprezíveis, os abandonados, os esquecidos, os que estão na última fila. Por isso que na descrição do Messias, de Isaías capítulo de número 53, a Bíblia diz que ele foi revelado, o braço do Senhor foi revelado a quem? E quando começa a descrever o Messias, diz que ele era como um broto tenro, como uma raiz saída de uma terra seca, e não havia nele nenhuma beleza para que o desejássemos. Foi desprezível, ele era
alguém que ninguém gostaria jamais de ser um seguidor dele. Ele não era um Deus grego. Jesus não era um Deus grego. Jesus não é aquele que pintam como artista de Hollywood, com os olhos azuis e com um olhar tenro e bonitinho. Era alguém que, se passasse por você na rua, você não ligaria para ele, porque ele era comum como todas as pessoas. Jesus não era modelo com tanquinho. O reino de Deus não é uma meritocracia. O reino de Deus é para os desprezíveis. A segunda coisa que eu quero colocar como... Antes, eu não estou dando ainda a resposta de Deus. Eu só estou dando a base do que eu quero pensar com vocês hoje de manhã. É que Deus não nos responsabiliza pelos acidentes de percurso. Deus não nos responsabiliza por acidentes de percurso. Eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. Porque muitos dos nossos fracassos, muito daquilo que nós consideramos nossas derrotas, foram acidentes de percurso. Pastor, eu ia muito bem, mas quebrei a perna. Todo o meu plano foi por águas abaixo. Eu estava com bons planos para 2014, mas o dólar subiu e a minha empresa dependia do dólar e nós quebramos. Isso é um acidente de percurso, não dependeu de você. Cara, eu tinha tantos planos, mas meu filho adoeceu. E aquilo que eu tinha projetado caiu por terra por causa da doença do meu filho. Eu queria muito, mas muito, muito chegar naquele projeto que eu tinha desenhado. Estava tudo arquitetado na minha cabeça, estava tudo dando certo. Mas a minha filha se envolveu com drogas. Eu tive que abandonar o projeto para cuidar da minha filha. Cara, eu estava de vento em popa, num projeto maravilhoso, mas eu tive pedra no rim, e a pedra no rim me roubou o plano. Esses são acidentes de percurso, acontecem. E acontece na casa do rico, do pobre, do justo, do injusto, do crente, do não crente, do budista, do católico, do espírita. Acontece. Nós estamos sujeitos a isso, isso é a vida. Agora, é importante você não transferir para Deus uma cobrança que você faz de você mesmo por causa dos acidentes de percurso. Ah, Deus deve estar me julgando. Ah, Deus deve estar me punindo. Deus não vai aceitar. Como é que Deus deve estar triste. Deus deve estar decepcionado comigo. Deus está decepcionado comigo porque Ele tinha grandes planos para mim, mas eu não consegui os planos de Deus. Não, Deus não nos cobra por acidentes de percurso. Deus não esmaga as pessoas que, por algum motivo, muitas vezes exterior a eles mesmos, não conseguiram, essas pessoas, alcançar os seus projetos e planos. Isso é externo. Acidentes de percurso externos. Agora tem um outro lado, que é o interno. No reino de Deus, culpa é recurso pedagógico, nunca arma depreciativa. Culpa é recurso pedagógico, nunca arma depreciativa.
Eu vou explicar. Primeiro dizendo o seguinte: você precisa de culpa, eu preciso de culpa. Só quem não tem culpa são os psicóticos, os sociopatas, os loucos. Eles não têm sentimento de culpa. Toda pessoa normal lida com culpa. Agora, culpa pode ser para nós um recurso pedagógico. Você pode usar a culpa para mudar. Como culpa pode ser esmagadora, ela pode ser depreciativa, ela pode ser ruim, quando a culpa não serve para a gente aprender, como degrau pedagógico. Eu aprendi com os meus erros, eu sou hoje o Ricardo que sou, não só com as coisas boas que fiz na vida. Eu sou o Ricardo que sou hoje, também pelas besteiras que fiz. Você tem que somar as minhas besteiras com as minhas virtudes para me ter o Ricardo. Que se eu só tivesse coisas boas, eu não seria o Ricardo, eu seria um anjo Ricardo. Eu sou Ricardo, humano, de carne e osso, porque fiz besteira e fiz coisas boas. Eu tive vícios e virtudes na minha vida. Você soma os dois e você me tem hoje. Assim é com você. Então, ou você pega as suas besteiras do passado e usa para você crescer, ou você pega as suas besteiras do passado e deixa elas lhes esmagarem. Você deixa as besteiras que você fez serem como um fantasma a lhe perseguir por onde você vai. E aí vem o sentimento depreciativo. Você não presta, você não serve para nada, você é um zero à esquerda, você não vai nunca ser nada, você só vai fazer besteira na vida o resto da sua existência. E essas sentenças são depreciativas. Deus não faz isso. Eu já preguei aqui uma vez, e eu vou dizer de novo. Uma pessoa uma vez me perguntou qual a diferença entre o Espírito Santo e o diabo em relação ao pecado. Porque está na Bíblia que os dois apontam o nosso pecado. O Espírito Santo nos convence do pecado, e o diabo nos acusa do pecado. Como é que eu sei o que é Espírito Santo e o que é diabo dentro de mim? Simples. O Espírito Santo, quando nos convence do pecado, sempre é específico. Você mentiu, você foi egoísta, você foi um iracundo, você foi mal naquele dia, sexta-feira, às 3:30 da tarde, lembra? Aí vem um sentimento de culpa, e você se arrepende do que fez sexta-feira, às 3 horas da tarde. E o diabo? O diabo nunca é específico, ele sempre nos trata com generalidades. Você não presta, está vendo? Olha que fracasso que você é. Porque como é que eu posso me arrepender de não prestar? Eu posso me arrepender de ter roubado sexta-feira às 3 horas da tarde. Roubei e me arrependi do roubo, devolvi o dinheiro de quem eu roubei. Aí sim, eu consertei e usei o meu pecado, a besteira que fiz, como um recurso pedagógico. Agora, se eu não presto, como é que eu posso me arrepender de não prestar? Você não presta, você não vale nada, você é um bandido, você não serve para nada, você é o diabo, está te acusando, está te depreciando como pessoa. Deus nunca faz isso. Deus nos ama, nos quer bem, quer que a gente conserte o que fez para poder viver uma outra vida e uma outra história de vida. Qual a resposta de Deus para o sentimento de inferioridade, para o complexo de inferioridade? Primeiro, reduza o número de coisas que você tenta realizar. Reduza
o número de coisas que você tenta realizar na vida. Não tente, lá no Ceará a gente diz assim, não tente abarcar o mundo com as pernas. Você não vai conseguir ao mesmo tempo ser o melhor em tudo. Ser o melhor em pimbolim, sinuca, palavras cruzadas, saltos ornamentais, skate, rimar como repentista nordestino, tocar bateria, navegar veleiro, pilotar helicóptero, cozinhar, jogar peão, aprender grego, saber filosofia. Tem gente que quer, e esse esforço de querer abarcar o mundo com as pernas é um esforço de compensação interna, mostrar ao mundo que eu valho. E Deus diz assim, reduza, porque ao tentar abarcar o mundo com as pernas, você aumenta o seu potencial de frustração. Quanto mais você quer, maior é a possibilidade de você ser um frustrado, que você não vai conseguir. E à medida que você vai ficando velho, aí que você não vai conseguir mesmo. Lá embaixo do meu prédio tem uns meninos que ficam o dia inteiro andando de skate. E se você me perguntar, Ricardo, você não tem inveja de ver os meninos andando de skate? Não, passei dessa fase. Eu resolvi pessoalmente que não jogo mais futebol. Por 2 motivos. Porque eu sempre fui um perna de pau. E com o passar do tempo, a coisa foi se agravando. E para não passar vergonha do para o ímpar, que quem aqui, as mulheres principalmente, que nunca jogaram bola, em várzea, não sabem como é o sistema, é humilhante. Tem que escolher o time, então escolhe no para o ímpar. Para o ímpar, e aí o primeiro escolhe o primeiro. Então, para o ímpar, aí eu escolho fulano, eu escolho Beltrano, eu escolho Cicrano, aí vai escolhendo, dos melhores para os piores. E eu fico lá esperando sempre. Aí eles escolhem os 2 times, estão completos, e geralmente sobrava eu e mais 2. Aí o pessoal dizia assim, vai o Ricardo e o Beltrano para o time e tal, eu e o outro, porque os 2 valem pelo último. Era uma vergonha sempre. E quando eu pegava na bola, o outro time dizia assim, não marca não, não marca não, marcado pela própria natureza. Porque era certo que eu ia perder a bola, que eu ia chutar para fora, que eu ia fazer vergonha. Aí eu digo, chegou, eu vou agora correr. Então, eu já disse isso aqui na Bethesda, pare de querer abarcar o mundo com as pernas, de querer ser o melhor, porque você sempre vai encontrar pessoas que são mais bonitas, mais ricas, mais inteligentes, e se você tiver a graça de envelhecer, de pessoas mais novas do que você. Então não fique um velhinho querendo se comportar como adolescente, porque você não consegue conviver com a sua idade. Não seja uma mulher querendo ser cocotinha, com 68 anos de idade, querendo ser uma menininha de 18, você não é mais. Assuma-se. Você não anda mais de skate. Chegou, deu. Inventa outra coisa. Por quê? Não preciso abarcar o mundo com as pernas, porque a resposta de Deus para nós é: você não vale pelo que você faz, você vale por quem você é. Você é a melhor versão que você tem de você mesmo aos olhos de Deus, e isso é bom para Deus.
Segundo, pare de se comparar com os seus amigos. Que o problema de se comparar não é a gente se comparar com estranhos. O meu problema de eu me comparar não é com os estranhos, é eu me comparar com os meus amigos. O grande problema nosso é que a gente se compara com gente próxima da gente. Eu não tenho nenhum problema de disputar com um cientista, com um PhD em astrofísica. Não tenho problema com o cara que é PhD em astronomia. Conhece tudo sobre buraco negro, sobre nebulosas, sobre galáxias. Eu não tenho nenhum problema. Porque esse cara é tão longe do meu universo que eu não tenho problema. Eu não fico com inveja do cara que ganhou o prêmio Nobel de Química. Esse cara está tão longe de mim que eu não tenho problema com ele. O meu problema, sabe quem é? São com os meus amigos de faculdade. Eu fico me comparando. Será que esse cara está mais envelhecido do que eu? Nossa, olha a barriga dele. Poxa vida, olha o carro que o cara está dirigindo e o meu. Você sabe qual é o meu problema? Não é, eu não tenho problema de ter inveja do Papa. O universo do Papa é tão longe do meu que eu não tenho inveja de morar num castelo como ele mora, porque é muito longe. Você sabe qual é a minha dificuldade? É visitar um pastor amigo meu que começou comigo e ele me dizia assim: Ricardo, nossa igreja, nós estamos construindo uma igreja filha, uma igreja filial, e nós estamos com 12 milhões de reais em caixa, poupados, porque eu não quero que a construção fique dependendo da oferta do domingo. E eu me lembro que eu estou 110 mil reais no buraco, no cheque especial da Bethesda. Aí eu vou para casa numa crise de autocomiseração. Deus, o que está errado comigo? Meu Deus, eu não sei pregar direito, o povo não me valoriza. Esse pastor nem é tão bom quanto eu e ele está tão melhor do que eu. Aí sim eu tenho crise. Com o Papa eu não tenho. Eu tenho crise com o meu cunhado, que passa num carrão e o meu não é tão carrão quanto o dele, que tem uma lancha. E aí eu fico pensando, pô, se eu tivesse lancha, ia ser um barquinho, e o dele já é próximo do iate. É esse problema. E Deus diz assim, não se compare. A resposta de Deus é, você é único. Você tem riquezas que são suas, valorize, procure elas. Não fique se comparando com o outro, porque você sempre vai achar gente melhor do que você. E isso não tem nada a ver com sucesso, nem com valor humano. Não tem nada a ver, porque os nossos valores podem ser outros. E a gente tem que encontrar esses valores. E é por isso que o Evangelho é importante, que nos ajuda a encontrarmos esses valores que dão sentido à nossa existência, sem que a gente precise se comparar com o outro. Eu não valho pelo carro que dirijo, nem pela lancha que tenho, nem pela casa que tenho, e nem pelos títulos que tenho na parede. E Deus diz isso para nós: pequenino rebanho, Deus deu a você o reino dele. Não aceite que juízos formados por outros a seu respeito lhe determinem. Não aceite que o juízo que outros formaram a seu respeito determine quem você é. Está todo mundo dizendo que eu não presto, eu acho que eu não presto mesmo, né? Minha família toda disse que eu sou um zero à esquerda, eu acho que eu sou mesmo, né?
Está todo mundo dizendo que eu não valho nada, eu acho que eu não valho nada. E aí nós vamos incorporando isso e a gente passa a ser o nosso próprio demônio, nós passamos a ser o nosso próprio algoz, o nosso próprio carrasco, porque nós aceitamos as sentenças que os outros ficam dizendo para nós. Que a gente pode aceitar e reagir positivo ou negativamente. Eu vou tentar ser tudo o que meu pai gostaria que eu fosse. Eu vou tentar ser tudo o que o meu pai gostaria que eu fosse. E você vive não mais o roteiro da sua vida, você vive o roteiro do seu pai. E eu conheço muita gente que vive o roteiro do pai. Eu vou ser tudo o que meu pai gostaria. Eu quero tanto que meu pai tenha honra, que ele se sinta orgulhoso, que ele se sinta bem comigo. Eu vou fazer tudo para dar certo. E aí ver o meu pai sorrindo para mim. Ou a minha mãe, ou meu tio, ou aquele professor que apostou em mim. Eu vou mostrar que dou certo. Ou negativamente. Vou calar a boca daquele meu tio. Eu vou calar a boca do meu pai. Ele disse que eu não ia ser nada na vida. Eu vou ser, só para calar a boca dele. Você não é dono da sua vida mais. Você está a reboque da sentença que o outro deu para você. E o problema disso, sabe o que é? Sempre vai haver alguém querendo dizer a gente o que devemos ser e como a gente deveria ser. Eu aprendi isso correndo. Falei para vocês que eu optei por corrida. E por muitos anos eu pregava nos Estados Unidos. E o pastor que me convidava para pregar lá, eu marcava com ele para ser na época da maratona de Nova York. Então eu ia pregar na igreja do pastor. Fazia o contrário, eu corria a maratona de Nova York e depois ia pregar nessa igreja lá nos Estados Unidos. Já não está mais acontecendo. Mas aí por conta disso eu corri a corrida de Nova York, a maratona de Nova York, uns 7 ou 8 anos seguidos. E foi muito interessante, é isso que eu digo, da gente não se comparar com o outro, da gente não ter o roteiro dos outros. Porque a corrida é um esporte interessante, é o único esporte em que você compete com os campeões do mundo. Se você for tenista, você nunca vai competir com o Nadal ou com o Djokovic. Se você for tenista, você nunca vai jogar com o Nadal. Mas se você for um corredor, você pode estar na mesma prova que o queniano campeão do mundo está. Só que ele está lá na frente, você está lá atrás. Mas você está. Então eu não tenho crise de competir com o queniano. Porque o queniano está lá na frente e ele voa abaixo. E eu sou aquela tartaruguinha ali que vai no passo da tartaruga e chega. Mas você sabe qual é a minha crise? Eu estava correndo uma vez a corrida de Nova York e me sentindo assim o campeão, né? Falei, cara, que bom, você chega no quilômetro 20, você está em forma, sente aquela exuberância e o seu corpo está cheio de endorfina e você está sentindo o máximo e tal. Eu falei, cara, não tem para ninguém, eu o Gondinho aqui, correndo. Aí, de repente, eu ouvi um grito atrás de mim que dizia assim, blind runner, que eu olhei, vi um cego correndo amarrado por outro, e ele passou por mim igual uma bala. Eu falei, não. Mas aí, o que é que tem a ver cegueira com correr bem? É uma questão interna. E outra vez, eu estava nessa mesma corrida, vi uma moça, eu sabia que ela era da Alemanha, porque ela estava escrito que era da Alemanha na camiseta dela, com a perna amputada bem aqui, na altura da coxa, e ela passando talco na prótese de titânio, e eu falando, cara, essa mulher vai correr a maratona, e tal, fiquei com pena dela.
Falei, cara, que esforço e tal, ela vai correr a maratona. E tal, largamos. Quando eu cheguei, a Jerusa estava lá me esperando. A Jerusa falou assim para mim, Ricardo, você não acredita. Uma meia hora antes de você passou uma mulher da Alemanha. Falei, meia hora? Ela ganhou de ti de meia hora, Ricardo. Então, tome cuidado com frases que você determina o futuro dos outros. O cego, o amputado, o surdo, ele não é menor do que nós, ele tem outros potenciais que nós não temos, e nós temos outros potenciais que eles não têm, e Deus não olha para ninguém de acordo com as suas limitações e potenciais. Deus olha por nós na nossa realidade e nos ama. Porque se você ama não pelo que a pessoa é, mas pelo que você gostaria que ela fosse, você não ama. Está ouvindo, pai? Tem pai aqui que o filho quer ser, sei lá, poeta. E o pai diz, poeta? Isso é profissão de vagabundo. Quero você engenheiro. E você está dando o roteiro do seu filho, e pode estar gerando nele um complexo de inferioridade tremendo. Deixa cada um escolher o roteiro, o caminho. E eu vou terminar dizendo assim: mantenha a distância dos valores snobs do mundo. Qual é a resposta de Deus? A resposta de Deus é: aquele que ama o mundo é inimigo de Deus. Amar o mundo é ser inimigo de Deus. Por quê? Porque os valores de Deus são outros. E os valores snobs do mundo não valem nada. Não são importantes. Não valem a energia da nossa vida. De que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Vocês lembram que tinha antigamente o kit brega? Kit brega era caneta Montblanc, uma pochete com um celular que parecia um tijolo aqui do lado, camisa de marca, e aparecer ostentando sinais exteriores de riqueza, para gerar nos nossos companheiros a inveja de que eles não têm o que a gente tem. E são os valores snobs do mundo. Aparecer na revista Caras, ser mencionado por alguém importante, ter. Reino de Deus não tem nada a ver com isso. Nós temos que procurar outros valores na nossa vida. E à medida que a gente procura esses outros valores na nossa vida, nós vamos descobrir que a vida está na simplicidade, nos gestos simples. O que dá alegria para a gente, na verdade, são coisas simples. As maiores alegrias que eu tive na minha vida, sabe o que foi? Cavar um buraco no quintal para procurar minhoca para ir pescar com meu pai. Isso não custa absolutamente nada. Cavar um buraco no quintal, pegar minhoca para ir pescar. Andar de bicicleta. O dia que eu aprendi a andar de bicicleta, meu pai correndo atrás de mim e eu tentando me equilibrar na bicicleta. Isso não custa nada. Os valores simples da vida. Uma rede branca estendida embaixo de um coqueiro, rodeado de amigos, conversando, jogando conversa fora. Essas coisas simples da vida. Amizades despretensiosas. Qual é a resposta de Deus? A resposta de Deus está na simplicidade e não na ostentação. Os snobs podem aparecer na revista Caras rindo, mas eles não são aquela alegria que aparece na revista. Revista, fotografia, todo mundo está rindo. Facebook, todo mundo está de bem com a vida. São os valores simples.
é no contato de pele, é na amizade. São momentos preciosos que Deus quer ser parceiro nosso para a gente viver juntos.